Boa tarde, irmãos e irmãs. Então, começamos pedindo a Deus sua ajuda para esse momento juntos. Oremos. Ó Pai, cheio de amor misericordioso, faz crescer em nós a ação do Espírito Santo, para que possamos melhor entender o sacramento da unção dos enfermos. Vos pedimos isso em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Então, hoje vemos o segundo sacramento da cura. A vez passada vimos o sacramento da reconciliação. Esta vez vamos ver o sacramento da unção dos enfermos. Sacramento da unção dos enfermos. Então, como é vivida a doença no Antigo Testamento? A igreja responde: no Antigo Testamento, o homem doente experimenta seus limites e percebe, ao mesmo tempo, que a doença está ligada de modo misterioso ao pecado. Em particular, quando o povo se portava mal, tinha, depois de certo tempo, alguma desgraça para o povo. Não necessariamente só algumas pessoas, mas ao conjunto, mesmo aos que tinham pecado menos. Vemos isso muito claramente no livro dos Juízes, mas também em outros livros dos Reis. Agora, os profetas entreviram que a doença podia ter também um valor redentor em relação aos pecados próprios e aos dos outros. Então, em particular, percebiam que se podia, de alguma forma, reparar, e vamos ver como isso vai acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a doença era vivida diante de Deus, a quem o homem implorava a cura. Certamente, muitas pessoas foram curadas na Antiga Aliança, e temos alguns exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, quando se fala do livro de Ezequias, no livro dos Reis, pois ele pediu a Deus a cura, pediu a intercessão de Isaías, e recebeu a cura. E um dos exemplos, temos também pessoas que foram curadas e que eram fora do povo de Israel. Por exemplo, Naaman, que era da Síria, foi curada também pelo intermédio de um profeta israelita. Agora, que significado tem a compaixão de Jesus para com os doentes? Sempre mostrou muita compaixão para as pessoas que sofriam de doença, não é? A compaixão de Jesus para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos são um claro sinal de que com ele chegou o reino de Deus e a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o sofrimento. Isso porque, dessa forma, Jesus cumpria profecias. Temos certas profecias que anunciam que o Messias ia curar pessoas, muitas pessoas. E o que aconteceu com Jesus Cristo? Então, um sinal claro. Por exemplo, Jesus deu esse sinal aos discípulos de João Batista, quando eles queriam saber se Jesus era o Messias ou se deviam esperar outra pessoa. Então, vitória sobre o sofrimento, a futura vitória sobre a morte, e também essas curas serão um sinal da vitória sobre o pecado. Jesus assegurou que um paralítico era perdoado de seus pecados, curando, confirmando seu perdão através da cura.
Com sua paixão e morte, Jesus dá um novo sentido ao sofrimento, porque ofereceu tudo por amor. Com amor a Deus, com amor aos seres humanos, com espírito de reparação. E dava esse sentido que se mostrou eficaz. Sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu, isso é, ao sofrimento de Jesus, pode ser meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. Assim, oferecendo nosso sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, o Senhor responde purificando nossa alma, purificando-a dos pecados, purificando-a da tendência a pecar, e isso contribui à nossa salvação. Também podemos oferecer nosso sofrimento com amor ao Senhor, de uma maneira que contribua à purificação e salvação de outras pessoas. Favorece e facilita a sua conversão. Em Fátima, Nossa Senhora convida a oferecer orações e sacrifícios para a conversão dos pecadores, não foi? Então, é unidos a Jesus na sua paixão, que nosso sofrimento oferecido com amor adquire fecundidade, adquire eficácia. Qual é o comportamento da igreja em relação com os doentes? A igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, procura cumpri-la com os cuidados para com os doentes, visitando, encorajando enfermeiras, outra pessoa de saúde, e doutores, médicos, médicas. Então, doentes acompanhados da oração, da intercessão, isso é, orando para eles. Como diz um livro de sabedoria, no Antigo Testamento, que a pessoa doente procure o médico e confie no Senhor. Estou confiando nele, orando. A igreja possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atestado por São Tiago. Porque Santiago escreveu: alguém entre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Então, os apóstolos já tinham ungido as pessoas doentes quando foram enviados por Jesus em missão durante a vida terrena de Jesus. Ainda não era o sacramento da unção dos enfermos, mas depois eles aprenderam dele esse novo sacramento. E Santiago, que no final de sua carta, fala deste sacramento que Jesus instituiu. Chamar os sacerdotes para que eles orem para o enfermo, ungindo com óleo. Vamos ver mais detalhes agora. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Esse sacramento pode ser recebido pelo fiel que começa a encontrar-se em perigo de morte por doença ou velhice. O mesmo fiel pode recebê-lo também outras vezes se a doença se agrava ou no caso de outra doença. Então, não no caso de uma doença que é estável, mas se agrava assim, você pode pedir de novo a um sacerdote visitar e dar a unção. Notem o que está no início dessa resposta. Quando o doente começa a encontrar-se em perigo de morte. Não quando está, então, à beira da morte, ou pouco tempo antes de sua morte prevista, mas quando começa a encontrar-se em perigo de morte, por uma enfermidade grave, que pode conduzir à morte. É bom que seja no início, porque assim a pessoa ainda não se encontra numa situação tão grave, aí assim é mais fácil que obtenha a cura, através da oração feita com fé. E também porque se esperamos muito perto da morte, frequentemente a pessoa já não tem consciência e, nesse caso, não consegue, não pode participar na oração feita para ele, para sua cura ou para seu fortalecimento espiritual. Então, importa que a pessoa doente peça
aos familiares, ou diretamente, que um sacerdote venha. E se o enfermo não pede, os familiares podem perguntar a ele se quer receber esse sacramento, explicando de que se trata. O que estamos vendo hoje deve ajudar vocês a falar com eles para propor-lhes receber os benefícios desse sacramento, porque senão não entendem em que vai ser bom para eles. Então, não esqueçamos, quando começa a encontrar-se em perigo de morte, já podem pedir a um padre vir para dar a unção a esta enferma ou este enfermo. Também pode ser uma pessoa já bem idosa, muito frágil, então um dia vai deixar esse mundo mesmo se não é doente. Você pode também, nesse caso, pedir esse sacramento. A celebração desse sacramento deve ser, se possível, precedida pela confissão individual do doente. Outra razão para que o doente ou seus familiares peçam esse sacramento antes de não estar capaz de confessar-se. Quando ainda é possível falar, está consciente, pode examinar sua consciência, arrepender-se e pedir esse sacramento da confissão e assim receber o perdão de Deus. Assim vocês podem dizer ao padre, essa pessoa quer confessar-se. Então o padre vai escutar primeiro sua confissão. Ou às vezes o padre pode pedir ao doente se quer confessar-se primeiro. E às vezes vocês mesmos, com sua formação sobre o sacramento da reconciliação, podem ajudar a pessoa doente a preparar-se ao sacramento do perdão, sacramento da reconciliação. Porque às vezes não recordam, ou não podem fazer seu exame de consciência bem à luz da palavra de Deus. Então vocês podem ajudar, claro que sim. É bom que a pessoa seja preparada antes de encontrar o padre. Porque às vezes nem se imaginamos que você não prepara nada. O padre diz a pessoa quer falar, confessar-se, sim, então para escutar a pessoa, mas como esqueceu tudo, a pessoa começa a falar de sua doença e não se confessa, porque não se preparou, não entendeu de que se trata. Quem administra esse sacramento? Ele pode ser administrado somente pelos sacerdotes, que são bispos ou presbíteros, porque um bispo também é um sacerdote. Então não pode ser dado nem por um diácono, nem por um fiel, nem por alguém fora da Igreja Católica. Como se celebra esse sacramento? A celebração desse sacramento consiste essencialmente na unção com óleo, bento, se possível, pelo bispo. Habitualmente os padres têm na sua casa ou na sacristia de sua igreja, pelo menos da igreja paroquial, esse óleo bento, que foi bento na celebração da Semana Santa com o bispo, o arcebispo, ele que abençoa os óleos, como vemos nessa imagem aqui, onde tem os 3 óleos do batismo, óleos da crisma e óleo do enfermo, mas bem para a unção dos enfermos. Se não foi possível que o padre leve essa unção, ou mais bem esse óleo bento pelo bispo, porque não foi prevista esta visita ou por alguma razão, o padre pode benzer o óleo nesse momento. Pode pedir à senhora da casa, tenho aqui óleo, e então o padre pega um pouco desse óleo e dá a benção a esse óleo, e assim pode usar para a unção dos enfermos. Mas o habitual é um óleo já bento pelo bispo. Então, uma benção que se faz com esse óleo bento sobre a fronte e sobre as mãos do doente. A fronte evocar a mente da pessoa, inclusive toda a sua alma, e as mãos evocando as ações, as atitudes das pessoas. Então, uma unção acompanhada pela oração do sacerdote, que implora a graça especial desse sacramento. Vamos ver depois de que graça se trata. Então, o sacerdote ora
ora com fé em Deus, na sua ação misericordiosa, e as pessoas que acompanham também oram. Por isso, habitualmente, o padre convida os familiares, outras pessoas que estão lá presentes na casa ou no hospital, os convida a orar com ele, porque eles também são chamados a orar com fé. Talvez a orar muito para o doente, mas nesse momento procurar orar com o padre, para que receba essa graça especial do sacramento da unção dos enfermos. Agora, quais são os efeitos desse sacramento? Esse sacramento confere uma graça especial que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo, para seu bem e o de toda a igreja. Então, isso é a graça especial e habitual desse sacramento. Une a Cristo na sua paixão, para o bem dele ou dela, para o seu bem espiritual, sobretudo. Unindo-se à paixão de Jesus, se torna para o bem dele ou dela, e também para o bem da igreja. Tem consequências boas também para a igreja, graças a este sacramento. Uma graça especial que recebe o doente, assim mais profundamente unido a Jesus, que sofria por amor a nós, a todos nós, na sua paixão. Além disso, esse sacramento dá conforto, paz, coragem e também o perdão dos pecados, se o doente não pode confessar-se. Se não pode, então o normal deveria ser que se confesse, mas às vezes não pode, não, já não consegue. Então, o que dá aqui, esse sacramento? O conforto, porque não poucas vezes o doente está triste, está doente. Dá também a paz, porque também está preocupado, né? Se vai sair da sua doença ou não, se vai sobreviver ou não. Né? Ele dá coragem para enfrentar sua doença e não desanimar-se ou ficar abalado. Coragem para oferecer, não só para aguentar e suportar, mas também para oferecer com amor. E assim se torna muito mais fecundo seu oferecimento. Coragem até o fim, confiando que o Senhor responde com novas graças para ele e para outros ao oferecimento ou oferta de sua doença, com confiança no Senhor. Esse sacramento permite, às vezes, se for a vontade de Deus, também a recuperação da saúde física. Isso é cura. Então, notaram que não é só para a cura física, e também por o que vimos antes. Coragem, paz, conforto, união com a paixão de Jesus, perdão dos pecados. Mas, às vezes, também permite recuperar a saúde. Se for da vontade de Deus, por que poderia não ser da vontade de Deus? Responderia, porque às vezes o Senhor permite uma prolongação de uma doença para que a alma se purifique, coopere com Jesus na expiação de seus pecados e assim ganha mais paz, se aproxima mais de Deus. E caso que a pessoa morra, não vai ter que sofrer tanto no purgatório, porque já expiou muito com Jesus na terra, através de sua doença aceita e oferecida. Ou às vezes, através de uma doença que não é curada imediatamente, a pessoa aprende alguma coisa para a sua vida. Por exemplo, que deve mudar certas coisas na sua vida, certas coisas de pecado, usar uma maneira de alimentar-se, né? E assim a pessoa aprende. Mas também, às vezes, o Senhor dá a saúde física, como explica a igreja em documentos, dá a saúde física, especialmente quando é para o bem da alma da pessoa. Se a pessoa precisa ser curada para o bem de sua alma, certamente o Senhor vai dar a saúde, a cura da saúde da pessoa doente. Claro, o Senhor pode levar em conta certas outras coisas, como se a pessoa é mãe de família, ou se tem
filhos pequenos, né? Pode curar também o pai, claro. Em todo caso, esta unção prepara o doente para a passagem à casa do Pai. Tu recebe ajudas espirituais, esta mais grande proximidade com Jesus na sua paixão, e o ajuda a preparar-se para entrar a viver com o Pai eternamente no seu reino, recebendo o abraço carinhoso de Jesus. Também tem esse efeito este sacramento. Por isso não se dá esse sacramento a qualquer pessoa que tenha uma pequena enfermidade, não. Não, é para doentes graves que podem, doença que pode conduzir a deixar este mundo. Agora, a última pergunta. O que é o viático? Vejamos bem o que significa. É a Eucaristia recebida por aqueles que estão por deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem à vida eterna. Então, a comunhão eucarística dada nesta situação especial, quando a pessoa não está, provavelmente, longe de deixar esse mundo e possa assim entrar na vida eterna. Segundo essa palavra de Jesus, que se aplica especialmente quando terminamos nosso tempo aqui na Terra, de Jesus, em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Porque Jesus fortalece a pessoa, a transforma, se une a ela e fica na sua alma espiritualmente. Segundo o que Jesus também falou, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Recebida no momento da passagem deste mundo para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo, morto e ressuscitado, é semente de vida eterna. Jesus, que tem vida eterna, comunica a sua vida à pessoa. Jesus vai seguir unida à alma dessa pessoa quando vai separar-se do corpo. Se a alma fica solidamente unida a Jesus, com muita fé e muito amor. Então, semente de vida eterna e poder de ressurreição, porque eles ressuscitaram e ele que entra na alma da pessoa na comunhão. Jesus disse, é a vontade do meu Pai que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Não é bonito isso? Promessa maravilhosa de Jesus. Então, com esse abraço de Jesus, terminamos a apresentação dessas perguntas, mas talvez vocês tenham suas próprias perguntas. Podem apresentá-las agora. Padre, tem uma pergunta. Sim. Quando o senhor falou que na hora que o padre está administrando a unção dos enfermos, na hora que faz acredito que é o sinal da cruz, né, com o óleo na testa e na mão, tem alguma oração específica ou essa oração o padre vai mesmo inspirado Sim, na hora? uma oração que se encontra no rito da unção dos enfermos, onde invoca a misericórdia de Deus, menciona Jesus Cristo e diz que vai servir para a paz e o perdão da pessoa doente. Tá? Certo. E outra pergunta. Se por acaso a pessoa está vamos dizer, no início de uma doença grave, no caso, e pode ser que leve à morte, então, se essa pessoa receber todo o sacramento da unção dos enfermos, tudo como deve ser, é bem provável que, no caso, para ela, a salvação é certa, no caso. Sim, mas assim, exatamente, como você diz, todos os sacramentos, inclui o sacramento do perdão, em que recebeu o perdão de Deus, né? Certo. E vai conseguir sua salvação.
E pode ser que, a depender da questão da doença, do sofrimento, não sei, ela pode até, não sei, morrer e já ir direto para o céu, ou ainda será necessário, não sei, passar por o purgatório? Realmente é o céu. Se a pessoa mantém sua fé até o final, não tem rebeldia em contra de Deus, né? E se já terminou de cooperar com Jesus na expiação de seus pecados. Precisamente, a vezes, ou talvez deveria dizer frequentemente, a doença nas últimas semanas da vida na Terra serve muito de cooperação na reparação dos pecados. E assim a alma, quando se separa do corpo no momento da morte, pode entrar diretamente na felicidade do reino de Deus, sem ter que passar pela purificação do purgatório. Se a pessoa não terminou de reparar seus pecados com Jesus, o grande reparador, pois termina de reparar, de expiar na dor do purgatório, mais ou menos tempo. Uma dor da alma, comparada ao fogo, mas é a alma que está com essa dor intensa. Certo, tá. Parece um pouco? Entendi, obrigada. A maior parte das pessoas tem que passar pela purificação do purgatório. Padre? Sim? Padre? Escuto. Eu fiquei numa dúvida em relação ao óleo. O óleo é o mesmo na unção, no batismo? Os óleos são diferentes? Como é? Então, na matéria do óleo, habitualmente é a mesma, óleo de oliva, tá? Mas para a crisma, não é só óleo, é também perfume. Se mistura o óleo com o perfume na celebração em que recebem a benção, esses óleos, a benção do bispo da diocese, o arcebispo. Entendeu? Entendi, então, são três claro. óleos distintos, ficando em recipientes distintos. Óleo para o batismo, óleo para a crisma, que é misturar com perfume, e óleo para a unção dos enfermos. Entendeu? O padre tem na sua casa esses três óleos em frascos diferentes. Entendi. Padre? Obrigada. Sim, por aí falar. Ô, padre, os enfermos, assim, mesmo enfermo, eles vão para o purgatório se ele manter a fé? Você Ou falando já de está quem? livre? Que tipo de pessoa? Oi? Está Não, pedindo ó, tem uma pessoa doente que já sofre muito na cama, que fica muitos anos acamado, com vários tipos de problemas. Sim, Aí ele morre. Ao morrer, ele ainda vai para o purgatório? Depende, irmã, porque a vezes a pessoa tem que expiar muita coisa. Talvez já reparou tudo. E quando terminou de reparar, seus sofrimentos oferecidos com amor lhe servem para receber graças de santificação. Então, se já reparou tudo, está na graça de Deus, entra no céu diretamente. Mas se não reparou tudo, terminará de reparar no purgatório por mais Para ou menos poder tempo. ir, né? Exato, sim. Mas se mantém sua fé até o final, mesmo a pessoa que não terminou de reparar, não vai à condenação, senão à purificação do purgatório. Porque a doença já é uma purificação, né? Já é uma... Sim, né? pelo menos se aceita. A vezes a pessoa tem rebeldia, né? Mas se aceita, e ainda melhor se é oferecida com amor, sim, tem grande valor de purificação, de reparação, correto? Tá bom, padre, obrigado. De nada. Alguma outra pergunta? Boa tarde, padre. Boa tarde. Deixa eu ver. Uma pergunta, padre. Quando o senhor falou que a pessoa pode receber a unção dos enfermos, o senhor falou qualquer pessoa. Uma pessoa que não é batizada, uma pessoa que não acreditava em Deus, uma pessoa de uma profissão de uma outra fé, sim, no momento de uma convalescência, dos seus últimos momentos de vida, essa pessoa também pode receber o sacramento da unção? Se ela não tinha essa vida já... Sim. Bom, então, somente uma pessoa batizada. Se você fala de uma pessoa não batizada, não pode. Nesse caso, deveria ser batizada primeiro. Né? Sim. Uma pessoa, se ela quer receber o batismo para começar uma vida
claramente de filho ou filha de Deus. Só depois do batismo pode receber o sacramento da unção dos enfermos. Se não recebe nem sequer o batismo, essa pessoa também pode ser salva se for uma pessoa que tinha bom coração, que fazia atos de caridade, de misericórdia, como podemos deduzir em Mateus 25, onde o Senhor vai pedir se fizemos atos para os necessitados. Isso pode ser realizado mesmo por pessoas que não têm a fé cristã. Deus leva isso em conta que a pessoa procura fazer o bem, que tem na sua consciência. Então, não são só as pessoas que têm fé que podem receber sua salvação. Isso vemos lá no Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium. Então, se no caso ela, nesse último momento, ela tiver consciência e desejar receber o batismo, aí então pode chamar o sacerdote para que ela possa... Aí, então pode chamar o sacerdote para que ela possa receber o batismo, e depois aí os outros sacramentos. Sim. Exatamente. E se o padre não pode ir, essa pessoa está com sua morte talvez iminente, você ou outra pessoa pode dar o sacramento do batismo, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem por ir lá o diácono ou o sacerdote, tá bom? Vamos terminar como se chama? Pediu. Padre? Sim. Padre? Sim? É o seguinte, ó, se uma pessoa for fazer uma cirurgia e um procedimento cirúrgico, assim, meio de risco, aí ela pode pedir a unção dos enfermos? Sim, se essa cirurgia tem risco de perder a vida, sim, não por qualquer pequena cirurgia, né? Só com uma cirurgia que tem um risco sério, tá? Exato, pode, sim. Tá bom. Então, terminamos a gravação. Que Deus todo bom e misericordioso les abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. De nada, com alegria.